Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. Hoje a gente vai falar de um assunto aí que a gente já viu um pouquinho, mas que é sempre bom lembrar e se perguntar: como os robôs enxergam o mundo? Se a gente for fazer um comparativo com a gente, nós vemos o mundo aí com nossos sentidos, com a visão, audição, olfato, paladar, tato. E tudo isso aí pode ser refletido também para os robôs. Então, num comparativo mais ou menos próximo, os robôs eles não vão enxergar o mundo como a gente enxerga, mas eles vão ter algo para sentir o mundo. Por isso que a gente chama essas coisinhas que a gente coloca nos nossos robôs de sensores. Então, para os nossos robôs sentirem o mundo, enxergar o mundo, perceber o mundo ao redor deles, a gente vai ter aí diversos sensores que a gente pode estar utilizando. Dentre eles, alguns que a gente já trabalhou, né? O sensor de temperatura, sensor de luminosidade, um sensor de distância. Existem outros aí também que vão servir para outras funcionalidades, como por exemplo um sensor de som, um sensor de presença e até esse sensor de umidade de solo aí. Que dependendo do contexto onde a gente quer encaixar os nossos robôs, a gente vai direcionar o sensor específico para a tarefa que ele quer cumprir. Mas e aí, quando a gente tem diversas tarefas a serem cumpridas? A gente vai encaixar diversos sensores. E quanto mais a gente vai agrupando, mais os robôs vão se parecendo com a gente. Então, alguns robôs vão ter aí câmeras, vão ter sensor de equilíbrio, vão ter sensor de toque, vão ter sensor de distância tão acoplados, de uma forma que eles vão até tomar um formato mais humanoide. Mas não somente isso, quando você começa a agrupar diversos sensores, você começa a dar certa autonomia para os seus robôs, começa a dar certa inteligência, você pode utilizar ele para tarefas não somente difíceis. Podem ser tarefas até divertidas e podem até iniciar certas competições de robô. Então, quando você para pensar assim em contexto de competição de robótica, geralmente a gente quer colocar ele numa tarefa difícil, a gente quer que ele explore ao máximo daquela coisa que o robô pode ter de ajudar o ser humano. Então, quando a gente começa a tratar de competições de robótica, muitas delas são voltadas para fazer coisas que os seres humanos não fazem. Mas a gente tem aí a RoboCup. Então, a RoboCup desse ano, de 2020, foi em Bordeaux, na França. E ela é uma competição que aborda diversos tipos de competições dentro dela, certo? Mas a meta principal da RoboCup é conseguir, em até meados do século XXI, fazer a primeira partida de futebol de robôs contra seres humanos e não somente ganhar a primeira partida com robôs de seres humanos contra o último campeão da Copa do Mundo. Ou seja, a meta para daqui até 2050, mais ou menos, é que a gente tenha um time profissional de robôs jogando. Mas isso já não começa com uma coisa extremamente complexa, né? A gente vai ter aí outras pequenas divisões e outras competições à parte dentro da RoboCup. E esse crescimento vai sendo desenvolvido em diversas áreas. Então, botar à prova os robôs que a gente constrói, botar à prova aquilo que a gente está fazendo, é sempre legal para medir o nosso desenvolvimento. Então, a RoboCup ela vai ter aí 3 principais categorias, que vai ser o futebol, o on-stage e o resgate. Tá? O on-stage pode ser traduzido como no palco também. Então, vendo cada uma dessas categorias, a gente vai vendo que o futebol ele está utilizando aí robôs humanoides e ao mesmo tempo também está utilizando robôs com rodas. Pode não parecer, mas esses robôs aqui eles têm rodinha sim, tá? Então, o futebol de robô hoje em dia ele é popular dentro da RoboCup, mas a parte de futebol humanoide não anda muito bem das pernas não. Eles mais caem do que conseguem chutar a bola para o gol. Já o que tem roda, a programação se torna um pouquinho mais fluida, mais fácil de ser feita e o desempenho deles também é melhor. Tem tomado uma certa popularidade grande também, principalmente nos últimos anos, onde algumas equipes até do Brasil já estão conseguindo
ganhar um renome internacional com isso. Então, é uma categoria a ser explorada e é divertido. Não é simplesmente testar o máximo do seu robô, mas testar o máximo que você pode fazer dentro de um contexto futebolístico, o que é uma outra vertente do que você pode fazer dentro da robótica, né? Tentar nivelar em outro nível a capacidade do seu robô. O on-stage, que é outra categoria, seria mais voltada para a apresentação de arte com o robô. Sim, nós podemos produzir arte com robótica. Não é somente você construir um robô e mandar ele desempenhar alguma tarefa complexa. Ele pode dançar, por exemplo. A gente pode criar robôs que façam coreografias, criar robôs que acompanhem a música e criar robôs que contracenem com pessoas. Por que não? E isso é uma prática saudável até de você estar trabalhando com a robótica, porque sai muito daquele nicho fechado de executar tarefas complexas. Você pode trabalhar bastante sua criatividade e pode trabalhar outras áreas também relacionadas à música, relacionadas a comportamento corporal, de você entender como os robôs funcionam também em outros contextos. Por que não? Então, quando você começa a pensar em certas aplicações diferentes, você está expandindo o seu conhecimento dentro da robótica e aquilo que vai poder levar para um outro patamar. Né? E a terceira categoria aí que eu falei da robótica também vai ser o resgate. Então, dentro da RoboCup, a gente tem uma parte muito forte de resgate também. Por quê? Ela tem essa vertente de trazer um contexto para a robótica em que ele vai estar ajudando o ser humano. Então, essa parte de resgate é dividida entre os seniors e os juniors, que seria mais ou menos as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas competindo. Então, a galera de universidade vai fazer um robô muito mais complexo, tem que andar em terreno acidentado, ele tem que pegar informações daquele terreno e enviar para ele poder se locomover ali, e ao mesmo tempo achar as vítimas de um desabamento ou o que esteja em uma situação de perigo que necessita ser resgatada, que um ser humano não conseguiria chegar até lá, por exemplo. Então, para fazer essa simulação, no sênior você coloca um terreno bastante acidentado, com caixas, tijolos, madeiras, alguma coisa que ele vá simular um ambiente ali de um desabamento, em algum local inóspito também, que ele vai ter que percorrer aquilo. Já na parte júnior é um pouquinho mais diferente. A gente vai ter algo para se guiar, que no caso vão ser as linhas. Então ele vai ter que percorrer um terreno tortuoso também, com obstáculos que ele vai ter que desviar, mas ele vai ter uma fita guia. Então essa fita guia é para ele poder ler e diferenciar claro e escuro, para poder saber qual caminho que ele deve seguir. Então, a RoboCup ela tem as etapas nacionais dentro de cada país. Aqui no Brasil a gente tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, que classifica para o RoboCup, certo? Então, todo ano a gente tem a oportunidade de competir e você participa do campeonato estadual, do regional, do nacional. E se você for classificado no nacional, você é classificado para a RoboCup representando o seu país. Então, pessoas do mundo inteiro competem nisso em ambas as categorias, certo? Principalmente aqui em Recife, a gente tem várias equipes que já se classificaram aí como campeãs nacionais, já se classificaram para a RoboCup também. Então, é uma porta de entrada muito fácil de você estar participando ou ali no stage, ou no futebol de robô, em categorias mais light, mais fáceis de serem feitas, no resgate também, para dar um gás, assim, um gosto a você querer fazer essa parte da robótica que também é divertida. Competições são muito saudáveis. Então, para a próxima aula, a gente vai aprender aí como fazer um seguidor de linha. Vamos ver ali a parte de programação, entender um pouquinho de como funciona, que é o princípio básico desse carrinho de resgate. E a meta é que a gente vá acrescentando outras coisas, outras funcionalidades nele, para que ele consiga desempenhar mais funções. Então, semana que vem, vamos ficar de olho que a gente vai fazer o nosso primeiro seguidor de linha, certo? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula. Qualquer dúvida,
entre em contato com a gente aí no dúvida@madebyrobotica.com.br, que eu ou qualquer outro professor pode lhe atender. Muito obrigado, galera, e até a próxima.